Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15. 2 Reis 6. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se o irmão não está conseguindo aí, ajuda o irmão. Glória a Deus. Quem achou diz assim: eu vou para o céu. Quem não achou diz: espera que eu também vou. Oh glória, diz assim a poderosa palavra de Deus. E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagem. E o servo disse a ele: ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: não temas. Repete comigo assim: não temas. Porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Pode sentar, a igreja do Senhor. Fecha teus olhos. Leva teu pensamento ao Senhor. Fala com Deus nesse momento. Oh Deus amado e Deus querido, santo é o nome do Senhor nessa noite. Nós te exaltamos nesse lugar, porque o Senhor é digno de glória, de honra e de louvores. Senhor, que nessa noite os céus continuem abertos nesse lugar, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor dá ordem aos teus anjos de guerra para estar acampando essa igreja, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor: coloca anjos naquela porta, coloca anjos no corredor dessa igreja, coloca anjos nesse altar. Ah, Senhor, que nessa noite as artimanhas malignas do inferno não prevaleça contra a igreja do Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dá ordem aos anjos de guerra para guerrear no reino das trevas. E eu creio, Senhor, que nessa noite a igreja do Senhor vai sair daqui tomando posse daquilo que já é dela por herança. É isso que eu te peço, meu Deus. Não se aparte de nós nessa noite, não aparte de nós a tua presença, em nome de Jesus. Quem crê que a presença de Deus já está nesse lugar? Quem crê, então faz alguma coisa, porque eu já comecei a sentir a presença de Deus quando eu coloquei os pés nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. E eu quero dizer uma coisa, igreja: aonde a presença de Deus está, o ambiente é transformado. O ambiente acontece algo novo, algo extraordinário do céu acontece. Porque aonde a presença de Deus está, o ambiente não continua o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu falei: Senhor, me dá a palavra, porque não pode ser a nossa palavra, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser aquilo que Deus quer falar com a igreja, tem que ser aquilo que a igreja precisa receber, tem que ser aquilo não que a igreja quer, mas que a igreja precisa receber. E eu falei: Senhor, traz esta palavra, porque quando eu olhei para este tema de Apocalipse 3:8, aonde o Senhor já disse: eis que tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que nenhuma porta vai se abrir. Como assim, pastora? Porque a porta já está aberta. A porta já está aberta, igreja. E o Senhor hoje vai nos ensinar a ter acesso à porta. A porta já foi aberta. E se a porta está aberta, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor hoje vai te dar autoridade para pisar, para entrar na porta que Ele já abriu. Porque quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo o Senhor já dizendo: eu já abri a porta e ninguém pode fechar. Amado, eu vejo Deus dizendo: a porta já foi aberta. Já está aberta. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer uma coisa para você: a porta já está aberta. Você precisa entender que é necessário você sair do lugar que você está e você avançar e você andar para frente para você ter acesso. Quando eu olho a palavra de Deus e eu vejo Deus olhando para o povo que estava lá
Egito. Aquele povo que estava sendo escravo. Aí Deus chega para eles e diz: olha, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão, de dor, de sofrimento, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus não estava dizendo para o povo assim: eu farei uma terra que mana leite e mel. Deus estava dizendo assim: eu darei para vocês uma terra que mana leite e mel. A terra já existia. A terra já existia. Mas Deus fala assim: é de vocês. E quando eles saíram do Egito, foi necessário eles lutar para conquistar a terra. A terra já estava lá. Ei, a porta já está aberta, mas você precisa conquistar. E diz a palavra do Senhor que a terra era boa, que a terra era próspera, que a terra era abençoada. Mas teve um momento que Deus disse para aquele povo: vocês precisam ser forte e corajoso. Muitas das vezes nós queremos que a porta esteja aberta, mas nós não queremos ser forte e corajoso. Mas nessa noite o Senhor vai tirar do nosso meio todo espírito de covardia, todo espírito de medo. O Senhor vai tirar do nosso meio, porque a porta já está aberta em tua direção. A porta já foi aberta e nós precisamos entrar. Quando eu estava lendo esta palavra, a qual o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite, eu quero falar de um homem que o céu estava aberto sobre a vida dele. Eu quero falar de um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele vivia com o céu aberto. Igreja, entenda uma coisa: quando o céu está aberto em nossa direção, se prepara, porque algo do céu acontece. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra as coisas desta terra. A nossa luta é contra as trevas. E o Senhor me trouxe para dizer para você: conquiste primeiro no reino do Espírito. Tome posse primeiro no reino do Espírito. Porque a partir do momento que eu conquisto no reino do Espírito, aqui na terra vai ser consequência. E quando eu olho a história desse homem chamado Eliseu, meu Deus, Eliseu foi um homem que recebeu a porção dobrada de Elias. O céu se abriu de uma tal maneira sobre a vida deste homem, que tudo que ele fazia, Deus estava no meio. Eu quero dizer para você uma coisa, igreja: que quando os céus estiver abertos sobre a tua vida, aonde tu colocar os teus pés, Deus vai estar com você. Porque quando eu olho esta palavra, eu vejo este homem de uma tal maneira recebendo uma porção. Sabe o que é porção dobrada? Imagina, Elias vivia de uma forma extraordinária, e de repente Deus multiplica 2 vezes mais sobre a história de Eliseu. Quando eu vejo Eliseu, de repente esse homem vivendo experiência com Deus, ele chega numa cidade aonde as águas, aonde as fontes eram amargas. E este homem começa a fazer um ato profético, e as águas daquela cidade se tornam doce. De repente eu vejo esse homem chegando para uma mulher e declarando uma palavra. Uma mulher que não tinha, só a palavra de Deus diz que ela tinha um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Mas esse homem chegou sobre a vida dessa mulher e declarou uma palavra e disse: olha, assim diz o Senhor, não faltará o azeite na botija e não faltará a farinha na panela. E assim aconteceu, porque o céu estava aberto. Deixa eu dizer uma coisa para você: a partir de hoje, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, quando você abrir a sua boca, vai acontecer. Vai acontecer, porque os céus vai estar abertos sobre você. E quando eu olho Eliseu novamente, ele chega na casa de uma mulher. Aquela mulher não tinha filhos, a Bíblia diz,
Mas este homem declarou uma palavra: daqui a 1 ano você terá filhos. E mais uma vez a palavra se cumpriu. De repente o mesmo filho dessa mulher, de repente morre. Chama quem? Fala comigo, Eliseu. Eliseu chega na casa da mulher e traz vida de Deus. E a morte teve que sair. De repente, chega um homem chamado Naamã com lepra. E ele deu uma palavra de autoridade e disse assim: olha, mergulha no rio. Mergulha, porque você será curado. E assim aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Quando os céus estão abertos, aquilo que você fala acontece. Aquilo que você declara acontece. Porque em tudo Deus está com você. O machado, Eliseu fez flutuar, porque a presença de Deus era com ele. Agora me diz uma coisa: os céus estavam abertos ou não estavam sobre este homem? O que Eliseu tinha, que eu e você não tem? O que será que este homem tinha, que eu e você não tem? Eu quero dizer em nome de Jesus, que hoje você vai aprender ter acesso ao céu aberto. Porque ele já está aberto. Porque as portas já estão abertas. Não é a pastora Jéssica que está dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo que as portas já estão abertas. Aleluia, aplauda o Senhor mesmo. E quando eu olho Eliseu, um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha acesso com o céu. Tem homens e mulheres aqui de autoridade, tem homens e mulheres aqui que buscam a presença de Deus, que é amigo de Deus. Quem é o amigo de Deus aqui? Oh, glória! Diz que o rei da Síria, ele entra em guerra contra Israel. E diz a palavra do Senhor que esse rei da Síria, ele planeja atacar Israel. E todas as vezes que ele planejava atacar Israel, Eliseu ia até o rei de Israel e dizia assim: olha, em tal lugar vai ter uma emboscada, não passa por lá, porque o rei da Síria quer te atacar. Aí o rei de Israel percebia, ia lá, via que realmente foi o que o profeta falou. Então o que acontecia? O rei da Síria não conseguia atacar Israel. Era frustrado a ação do rei da Síria. E todas as vezes o rei da Síria planejava algo, mas não conseguia. Porque Eliseu avisava ao rei de Israel. Sabe que quem avisava Eliseu? Fala assim comigo: Deus. Deus avisava ao rei. Deus avisava Eliseu. E eu estava ali, eu falei: Deus, mas por que o Senhor não avisava para o rei direto? Porque tinha profeta. Aonde tem profeta, Deus fala. Aonde tem profeta, Deus fala. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Que Deus não fala com quem governa, Deus fala com quem é governado. Ei, o Senhor fala é com você que é governado pelo céu, igreja. Por isso que Deus falava com Eliseu. Porque quem governava Eliseu era o próprio Deus. Por isso que Deus falava com o profeta. Deus ainda fala com os profetas dessa geração. Deus ainda fala com os profetas desse tempo. E todas as vezes que o rei de Israel planejava alguma coisa, ele não conseguia. Ele procurava uma brecha, mas ele não achava. Porque todas as vezes Deus revelava ao rei de Israel através do profeta. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo, ele vai procurar uma brecha para querer se infiltrar na tua história. O inimigo, ele sempre está procurando uma brecha
Sabe o que eu aprendi no longo da minha caminhada? Que o nosso Deus, Ele é muito educado em tudo o que Ele faz. O nosso Deus, Ele só entra quando há espaço. Ele só entra quando nós deixamos. Mas o maligno não. Ele quer apenas uma brecha para entrar e fazer bagunça. Mas nessa noite eu quero dizer para a igreja: o Senhor me trouxe aqui para eu dizer: começa a fechar as brechas na tua história. Porque se não houver brecha, o diabo não vai ter autoridade para fazer nada com a tua história. Porque ele procurava uma brecha, ele tramava, mas ele não conseguia, porque Deus avisava. Deus sempre avisa. Deus sempre alerta. Por quê? Porque o inimigo queria uma brecha, Deus ia lá e avisava para o profeta: avisa o rei para vigiar. Fala assim para o irmão: vigia, irmão. Fala de novo: vigia, irmão. Deixa eu dizer para você uma coisa: todas as vezes que o diabo tentar contra a tua vida, Deus vai te avisar antes, para tu se preparar. Porque era isso que o Senhor fazia. Aí sabe o que o rei fez? O rei ficou frustrado, gente. Porque todas as vezes que ele tramava algo, não dava certo. Porque Deus avisava o profeta. Aí ele falou: o que está acontecendo? Alguém aqui dentro, ele imaginou, alguém aqui dentro está falando o que está acontecendo. Algum de nós. O rei não estava entendendo. Porque tudo que ele falava, até no quarto, o rei ficava sabendo. O profeta ficava sabendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não vai entender a obra de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes ele vai olhar para você e ele vai dizer assim: esse aqui está de pé, esse aqui está adorando na dor, esse está adorando no sofrimento. O que está acontecendo? Aí o Senhor vai dizer: sou eu na vida do meu servo e na vida da minha serva. Oh, aleluia! O diabo não vai entender, porque ele vai olhar para você e vai dizer: as coisas não estão dando certo, tudo está dando errado, mas ele continua de pé, ela continua adorando, ele continua firme. Eita, o que está acontecendo? Porque é isso, o diabo ele fica tramando para querer nos derrubar, mas Deus sempre está ali para nos segurar. Talvez as pessoas ao teu redor possam olhar para a tua vida, para a circunstância que muitas das vezes nós passamos, e pode dizer assim: por que ainda continua na igreja? Por que ainda continua fazendo a obra? Sabe por quê? Porque Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque é nos teus momentos difíceis que você mais adora a Deus. E diz que o rei não estava entendendo o que estava acontecendo, porque tudo que ele fazia dava em fracasso. Deixa eu dizer para você: toda investida do inferno vai dar em fracasso na tua história, em nome do Senhor Jesus. Vai fracassar as obras do maligno. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Porque todos os dias, igreja, todos os dias, o diabo arma contra você. Todos os dias ele se levanta para que você não enxergue a porta que está aberta. Aí o rei ficou bravo, o rei ficou furioso, porque não estava dando certo, ele não estava entendendo. E ele diz que ele reuniu os conselheiros para perguntar, para saber o que estava acontecendo. E diz que eles pegam e falam assim: olha, tem um profeta lá na cidade de Dotã que avisa ao rei até aquilo que o rei fala no quarto. Diz que esse rei ficou furioso. Então faz o seguinte: amanhã vocês vão cercar a cidade com um exército. O rei mandou um exército para pegar o profeta. O rei mandou um exército
para cercar a cidade aonde o profeta estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas das vezes você vai ser cercado. Muitas das vezes você vai olhar ao seu redor e você não vai ver saída. Você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e vai dizer: pastor, o que está acontecendo? Eu olho para o meu redor e não vejo saída. Eu olho tudo à minha volta e não vejo saída. Eu estou me sentindo cercado, pastor. Você não vai entender a obra de Deus sobre a tua história. Você pode olhar sim, igreja, porque tem momento que nós nos sentimos cercados. É tanta circunstância, é tantos momentos difíceis. Sabe aquele dia que você acorda e você fala: meu Deus, era melhor estar dormindo, porque tudo começa a dar errado. Os problemas se multiplicam. É comigo, igreja? Tem alguém aqui que vive isso? Tem dia que, misericórdia, você se sente cercado. Você olha ao seu redor e você não vê saída. Por quê? Porque muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Mas Eliseu vivia debaixo de um céu aberto. E diz a palavra do Senhor que aquela cidade foi cercada pelo exército da Síria. Quando foi no outro dia, diz que um servo, o servo de Eliseu, acordou, olhou para o redor da cidade, tudo cercado. Fala assim comigo: cercado. Aí ele disse: agora o que nós vamos fazer? Ele chegou para o profeta e disse: profeta, o que nós vamos fazer agora? O servo chegou para o profeta e deu aquela notícia e disse que ele estava com medo. Olha, profeta, não tem saída, não tem jeito. Igreja, muitas das vezes o diabo fica suando no seu ouvido dizendo: não tem jeito, não tem solução, não vai acontecer. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: tem jeito sim, vai acontecer sim, porque Ele é Deus da tua história, Ele é Senhor da tua história. Ei, quem governa você é Jesus Cristo. E o profeta foi avisado. Sabe, quando eu olho a história de Jó, um homem que andava com Deus, um homem que era fiel, um homem que era íntegro com o Senhor. De repente esse homem se viu perdendo tudo. As circunstâncias diziam: olha, é só perca, é só dor, é só luto. Mas lá do céu Deus dizia: não. Lá do céu o Senhor respondia: não é o fim, mas é o começo de uma grande história. Ei, quando o inimigo disser para você é o fim, o Senhor vai te dizer: não é não, porque será o começo de uma grande história, será o começo de um milagre, será o começo de uma bênção. Não será o fim, não será o fim. E diz que o profeta olhou para aquele servo, lá no versículo 16, e ele disse assim: não temas, pois aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Ei, enquanto o servo de Eliseu estava com medo, o servo de Eliseu não estava entendendo, porque tem coisa que você não vai entender mesmo, mas o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai começar a ver, você vai começar a enxergar aquilo que Deus vai te mostrar. Talvez você chegou aqui e você fala assim: pastora, mas eu não estou vendo essa porta aberta. Mas é porque o Senhor ainda vai abrir os teus olhos. O Senhor vai abrir os teus olhos nessa noite, e você vai sair daqui enxergando as possibilidades do céu. O Senhor vai abrir os teus olhos. Aquele servo, ele não estava entendendo, ele estava com medo. Aí o profeta começa a falar para ele assim: olha, aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão com eles. Os céus estavam abertos sobre Eliseu.
Fala para o irmão do lado: olha, irmão, o céu está aberto sobre você, irmão. O céu está aberto, irmão, sobre você. Porque quando eu olho essa palavra, Eliseu olhou e disse: não. O Senhor mostrou para Eliseu um exército de anjos com carruagens de fogo. Isso é para quem tem visão. Isso é para quem tem os olhos espirituais abertos. Coloca a tua mão nos olhos e fala assim: Senhor, abre minha visão espiritual. O Senhor quer abrir nossa visão espiritual para que nós venhamos enxergar muito mais além das coisas físicas. Nós precisamos enxergar, a igreja, aquilo que é espiritual. Aí você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Porque enquanto o servo de Eliseu estava com medo, Eliseu estava tranquilo. Sabe quando você olha para uma pessoa e a vida dela está desmoronando e ela está na paz do Senhor? Ela está agradecendo, ela está louvando, ela está de pé. E você fala: o que está acontecendo? É porque essa pessoa está tendo visão do céu. Os olhos dela não estão nas coisas que está acontecendo, mas os olhos dela estão nas coisas que pode acontecer. A partir de hoje, tira os seus olhos das coisas que está acontecendo e coloca, igreja, os teus olhos naquilo que Deus vai fazer sobre você. Começa a colocar os teus olhos naquilo que é do céu, daquilo que é do trono, daquilo que Deus já está fazendo. Ei, quando Elias declarou que não ia chover durante 3 anos e não choveu realmente, diz que ele chamou um discípulo e ele disse: olha para o céu para ver se você vê um sinal. Aquele homem estava falando de sinais. Os sinais seguirão os que creem, igreja. Os sinais seguirão aqueles que têm visão do céu. Porque enquanto o discípulo estava vendo apenas uma mão do tamanho da mão de um homem, Elias estava vendo uma grande chuva naquele lugar. Isso é para quem tem visão. Isso é para quem tem visão do céu. O Senhor dará sobre essa igreja nessa noite uma visão do céu, em nome de Jesus. É visão do céu. Porque eu vou falar para vocês uma coisa: só está firme na igreja nesse tempo quem tem visão de céu. Só continua fiel quem tem visão de céu. Fala assim comigo: esse sou eu, pastor. Foi fácil passar pela pandemia, igreja? Você vir no culto, igreja? Eu nunca imaginei na minha vida ficar assistindo culto online, fazer célula online, discipular online. Que tempo difícil. Mas nós saímos mais forte, amém? Você está mais forte? Você está mais cheio de fé? Você está cheio de Deus? Você está cheio da presença de Deus depois de tudo isso? Então glorifica o Senhor. Exalta aquele que já está nesse lugar. Eita glória! E diz que Eliseu olhou dessa maneira. E aquele discípulo, aquele servo não viu como Eliseu estava vendo. Sabe o que Eliseu fez? Eliseu falou assim: Deus, abre os olhos dele, Deus. Ô Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas vão começar a enxergar como você. Você vai começar a orar por pessoas que não vê como você está vendo. Você vai falar: Deus, abre os olhos. Porque, amada, é difícil você andar com uma pessoa que não tem visão do céu. É difícil você andar com uma pessoa que não pensa como você, que não sonha como você. Não é verdade ou não é? Aí Eliseu olhou para aquele seu discípulo e falou: Senhor, abre os olhos dele, porque ele está cego. Será que o seu líder fala isso de você? Será que o seu líder ora por você falando: Senhor, abre o céu, porque o irmão não está enxergando o que o Senhor tem para ele, não? Sabe, Elias fez uma oração, diz a palavra. Lá no versículo 17, Elias disse assim:
E Elias orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos para que ele possa enxergar. Deus vai abrir os nossos olhos nessa noite, para que você saiba que as portas já estão abertas. E você precisa tomar posse. Você precisa tomar posse das portas que já estão abertas sobre a tua história. Porque muitas das vezes nós estamos andando, a porta está aberta, mas você não está vendo. Você não está enxergando as portas abertas. Deus está dando sinais e você não está enxergando. Mas hoje Deus vai tirar toda a cegueira da tua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai tirar cegueira espiritual aqui nessa noite, em nome de Jesus. E diz que o profeta olhou, e diz que quando o profeta orou, o discípulo começou a ver o que o profeta estava vendo. Ele começou a ver cavalos e carruagem de fogo ao redor deles, guardando eles. Eliseu orou e o servo teve visão do céu. Eu quero dizer para você que quando o profeta orar, você vai viver o que é do céu. Quando o profeta declarar, você vai começar a ter visão do céu. Porque foi isso que aconteceu com este servo. Sabe, o Senhor, Ele quer começar a abrir os nossos olhos. Porque quando eu olho essa palavra, o Senhor falou assim para mim: eu não abro porta para criança. Eu não abro porta para gente imatura. Eu não abro porta para pessoas que não cresceu. Quem aqui abre porta para uma criança? Você já viu um pai e uma mãe abrir uma porta para uma criança? Não. Porque ainda não tem maturidade. Porque ainda não chegou na fase. Se o pastor Ricardo e a pastora Suzana abrir a porta da casa deles, as crianças podem sair para onde? Para a rua. Elas não vão saber lidar com o que está lá fora. Elas não vão saber lidar com o que pode vir. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que tem pessoas que Deus abre porta, mas depois Ele fecha. Porque tem pessoas que não sabem lidar com portas abertas. E o Senhor vai te preparar hoje para a porta que Ele já te abriu. Porque se o Senhor tem pessoas, se Deus abrir a porta que a pessoa está pedindo, a pessoa vai sair da igreja. Se Deus abrir a porta que a pessoa está pedindo, a pessoa vai sumir da igreja. Por isso que Deus me trouxe aqui para dizer para você: Deus já abriu a porta, mas Ele vai te dar um entendimento para saber lidar com a porta aberta. Deus, Ele não abre porta para pessoas imaturas, que não cresceu, que não sabe lidar. Então Deus nessa noite está te dando esse entendimento. Entenda uma coisa. Talvez você fale assim: pastora, mas a porta é importante para mim. Mas mais importante do que a porta é sua vida para Jesus. Mais importante do que a porta é a sua família para Jesus. Mais importante que a porta é o seu chamado para Jesus. E Deus vai te conduzir da melhor forma possível. Sabe que Deus ainda falou para o meu coração? Que muitas das vezes o Senhor, Ele precisa nos encher de autoridade. Porque quando nós estamos cheios de autoridade do céu, o inferno não prevalece contra as nossas vidas. Pode perceber. Quando você está orando, quando você está jejuando, você se sente o quê? Forte, não é ou não é, igreja? Quando eu entrei nessa igreja hoje, uma unção, um poder. Aí o pastor fala assim: nós estávamos de jejum, nós estávamos de oração. Aí está o segredo, igreja, para a igreja ser cheia do poder de Deus. Este é o segredo. Quer ser cheio? Quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida? Começa a provocar o céu de uma tal maneira. Porque diz a palavra que Elias orou por aqueles homens. E Elias, olha. Eliseu.
E diz que Eliseu orou e disse: Deus, traz uma cegueira sobre eles. E todo aquele exército ficou cego. Por quê, pastora? Porque havia uma autoridade sobre aquele profeta. O Senhor nessa noite vai te dar autoridade. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, porque o Senhor derramará nessa igreja hoje um espírito de autoridade. O inferno não terá poder. O inferno não terá poder contra a sua vida. Porque você estará cheio de quê? Fala comigo, de autoridade. Autoridade. Hoje é o último dia dessa campanha. E você está saindo daqui sabendo que as portas já estão abertas. E você está saindo daqui com autoridade dizendo: eu tomo posse, porque já é meu, porque Deus já me deu, porque Deus já me entregou. Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Igreja, muitas das vezes o Senhor está dizendo: eu já abri. Mas você está dizendo: mas Senhor, não abriu não. E Deus está dizendo: já está aberta. Aí você fala assim: não, mas a circunstância, olha os problemas. Aí Deus está dizendo: ei, para de ser frouxo, para de ser medroso, porque a porta já está aberta. Mas você precisa guerrear, você precisa se levantar. A porta está aberta, mas você muitas das vezes não está lutando da maneira certa e do jeito certo. Como é que um soldado vai para a guerra? O soldado vai usando as armaduras certas. Um soldado só vai para a guerra quando ele está preparado. Um soldado vai para a guerra para tomar aquilo que é da nação, para tomar posse. E eles vão cheios de autoridade. Ei, o Senhor está nos dizendo nessa noite: começa a crer mais, começa a ter fé mais. Usa a autoridade que já foi conquistada na cruz do Calvário. Se Deus está dizendo que vai fazer, Deus vai fazer, porque Ele não mente. Se Deus disse que vai acontecer, porque é Ele que está falando. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você chegou nessa igreja hoje dizendo: pastora, é tanta dúvida. Pastora, eu estou com medo. Pastora, eu não sei mais o que eu faço. Porque não está acontecendo. É porque você não está lutando da maneira correta e nem da forma certa. Mas hoje o Senhor, Ele vai te dar autoridade para você lutar da maneira certa, da maneira correta. E você vai começar a tomar posse no reino espiritual. Ei, a luta não é aqui, a luta é no reino espiritual. E é lá que você vai aprender a lutar. É lá que você vai conquistar primeiro. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. E era uma guerra. E nada acontecia. Mas de repente o Senhor trouxe uma visão para ele, dizendo: olha, Daniel, no primeiro dia eu já respondi, mas no império das trevas está tendo uma grande batalha. Mas assim diz o Senhor, que Ele enviou um anjo de guerra, e o anjo de guerra lutou e venceu. Ei, o Senhor vai enviar anjo de guerra para lutar as tuas batalhas, para vencer as tuas batalhas, para lutar por você. Deus dará ordem aos anjos para guerrear. Enquanto você está aqui, ei, escuta essa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui, ei, Deus, Senhor está dando ordem aos anjos de guerra para guerrear, porque a porta já está aberta. E você vai ver o que Deus vai fazer nos próximos dias. Quem toma posse? Quem está saindo daqui cheio de autoridade? Ei, você entrou nessa campanha, não foi para sair perdendo. Você entrou nessa campanha para ver o Deus Todo-Poderoso agindo na tua história, agindo na tua casa, agindo no teu casamento, agindo na tua família, agindo no teu trabalho, agindo na tua saúde. Ei, o Senhor está fazendo cura nessa noite. Deus está curando pessoas aqui.
Porque pessoas disseram assim: olha Deus, eu vou entrar nesta campanha porque eu quero ser curada. Eu quero dizer para você que o Senhor vai curar, porque Ele é Deus, porque Ele não mente, Ele é fiel. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Ei, escuta uma coisa: o Senhor já está nesse ambiente. O Senhor já está nesse ambiente. Quem crê que Jesus está aqui nesse ambiente? Jesus está nesse ambiente. E eu quero te convidar nessa noite a chamar a atenção dele. Porque se você vai viver o sobrenatural, você vai conquistar primeiro no reino do Espírito. A palavra de Deus diz que um certo homem chamado Josafá, um homem que estava andando certo com Deus, um homem que estava vencendo, tudo que esse homem colocava as mãos, Deus era com ele. Tem gente aqui assim? Em tudo que você vai colocar a mão, Deus vai ser com você, amém? Acho que teve gente que não entendeu. Aonde tu vai colocar a mão, Deus vai ser com você. Porque diz a palavra do Senhor que aonde Josafá colocava os pés, aonde Josafá colocava as mãos, Deus era com ele. Mas certo dia chegou uma notícia. O servo, sempre é o servo, né? O servo chegou e disse assim: olha, rei, tá vindo 3 exércitos contra ti. 3 exércitos tá vindo para te atacar. Josafá estava vendo as portas abertas de tudo que era lado. Deus abria todas as portas para este homem. Quando tudo estava indo bem, de repente chegou a notícia: olha, 3 reis se reuniram para te atacar. Sabe o que esse profeta fez diante da notícia, igreja? Esse profeta se colocou diante da presença do Senhor. Esse rei, na verdade, ele reuniu o povo e disse: vamos buscar a presença de Deus, porque o nosso socorro virá dele, a nossa ajuda virá dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o socorro virá de Deus, a ajuda virá de Deus, a provisão virá de Deus. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe. Você poderia estar na tua casa, mas Deus trouxe você aqui para dizer: eu vou falar com você hoje. E Josafá começou a buscar a presença de Deus. E Josafá reuniu o povo: vamos buscar a presença de Deus, porque Deus vai falar comigo. Talvez tem pessoas que estão dizendo assim: Deus, fala comigo nessa noite. Deus, me dá a resposta. Deus, me dá uma notícia favorável. Ei, olha o que Deus falou. Olha o que Deus respondeu naquele dia. Porque Josafá olhou tudo ao seu redor e não viu possibilidade alguma, não viu chance alguma. Ele se viu cercado, ele se viu aprisionado. Ei, talvez você chegou aqui dizendo: eu me sinto aprisionada nas minhas emoções, eu me sinto aprisionada no meio da minha família, eu me sinto aprisionada na minha casa. Mas o Senhor me trouxe para te dizer assim, lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 15. Olha a resposta que Deus está te dizendo nessa noite. E o Senhor disse: ouvi toda, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temas, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Escuta, a batalha não é sua, a luta não é sua, a batalha é de Deus. A batalha é de Deus, aquele que reina e aquele que não perde nenhuma batalha. Escuta mais o que a palavra de Deus diz: amanhã, fala comigo, amanhã eu descerei contra eles. Quem estava descendo, igreja? Quem estava descendo? Olha o que Deus ainda diz: eu descerei contra eles. Eis que sobe pelo penhasco de Ziz, e vos encontrareis no fim do ribeiro, diante dos exércitos de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posiciona!
Aponte-se. Ei, se coloca de pé e vede que Deus é Deus sobre a tua vida. E vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não tema, nem estejais desfalecido, porque amanhã eu sairei contra eles e eu vencerei por vocês. Ei, o Senhor está dizendo nessa noite: se coloca de pé, se coloca de pé. Ei, se coloca na posição que eu te coloquei, se coloca na posição. Ei, se coloca na posição, porque quem vai vencer é o Senhor. Escuta uma coisa: quem vai vencer é o Senhor. É Deus que vai na batalha. Ei, a porta já está aberta, a porta já está aberta. Ei, talvez você está dizendo: pastora, mas eu não estou vendo. Ei, o Senhor está abrindo teus olhos agora. O Senhor está abrindo teus olhos agora. Olha, o Senhor está passando com os anjos dele aí ao teu redor. O Senhor está passando ao teu lado e Ele está derramando sobre você a autoridade. Coloca sua mão na cabeça, igreja. Coloca sua mão na cabeça. Começa a pedir a Deus a autoridade do céu. Oh Deus, derrama autoridade sobre essa igreja, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, a partir de hoje o diabo não vai prevalecer. A partir de hoje